Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Tiburcio, do canal Cicatnon, certo? Hoje nós tivemos o debate da Band, do segundo turno, que foi o primeiro debate. E foi o melhor debate para o Bolsonaro e o pior debate para o Lula. Vamos analisar cada um dos blocos. No primeiro bloco, o Bolsonaro começou embaraçando Lula acerca de ele não saber a diferença. Eu até anotei aqui os pontos, que foi tanta coisa. Quanto ao Lula não saber a diferença entre auxílio emergencial e auxílio Brasil. Depois desse embaraço inicial, o Lula respondeu, o Lula tentou entrar no ponto, que foi o único ponto alto, mais ou menos, dele no debate. O único ponto em que o Lula foi bom, minimamente bom, que foi quanto à questão das universidades. Ele fez uma pergunta retórica ao Bolsonaro: quantas universidades você construiu no Brasil? Mas o Bolsonaro, no fim, conseguiu responder a isso, satisfatoriamente. Em seguida, o Lula tentou avançar falando do Covid-19. Problema: o Bolsonaro conseguiu não só responder muito bem a todas as perguntas do Lula e a quase todas as acusações do Lula, quanto colocou o Lula em uma saia justa em relação ao consórcio Nordeste e aos malefícios causados pelo lockdown. E o Lula não conseguiu responder. O Lula ficou acuado. O Lula ficou numa situação muito desconfortável nessa hora. Ele acabou repetindo de novo a mesma pergunta várias vezes. Logo em seguida, o Bolsonaro fez a pergunta quanto ao porquê de o Lula não ter transferido o Marcola para o presídio federal. O Lula não conseguiu responder de jeito nenhum. As respostas dele começaram a ser muito confusas, como ele chegou a dizer o seguinte: se o Alckmin... Como é que foi? Se o Alckmin tinha razão, era porque ele estava certo. Ele não deu nenhuma resposta quanto a isso. Verdade é essa. Ele ficou numa situação muito desfavorável quanto a essa questão do crime, que é um calcanhar de Aquiles do PT. O segundo bloco escalou o conflito a favor do Bolsonaro em duas das questões que foram em relação a primeira, ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro expôs muito bem a absurdidade das nomeações do Lula do PT ao STF. Depois, em relação às fake news, o Bolsonaro conseguiu brilhantemente expor ali, usando inclusive uma sentença, um acórdão do próprio Alexandre de Moraes, que o PT tinha armado uma fake news descontextualizada contra o Bolsonaro. E nesse momento o Lula começou a se desesperar. Então começou o terceiro bloco. O terceiro bloco foi um massacre contra o Lula. O Lula saiu completamente obliterado do terceiro bloco. Bolsonaro começou trazendo a questão, trazendo a público, a questão da corrupção na Petrobras, especialmente o Petrolão. O Lula de novo vai a Ignorácio Elenque. E nisso ele passa quase 5 minutos falando coisas como números da Petrobras. Ele não fala de corrupção. Mas na minha época a Petrobras tinha números não sei o quê. E números muitas vezes falsos e que eram mais do que contrabalançados pela acusação do Bolsonaro. Nessa hora, o Bolsonaro teve uma crise de riso contida. Inclusive, ele tentou chamar o Lula para a frente, o Lula ficou com medo assim. O Lula já tinha perdido quase 5 minutos, tinha perdido um terço do tempo. E nessa hora, o Bolsonaro começou a detonar o Lula, jogando lá números, jogando estatísticas, e aí fez a provocação, certo? Quem será o ministro da Economia?
Lula não respondeu essa pergunta mais uma vez. Mais uma vez ele só tergiversou, falou coisas sobre como era bom o governo do PT, né, coisas assim. Aí depois, logo em seguida, o Bolsonaro entra na pauta religiosa. Fala sobre a perseguição dos amigos do Lula, Ortega, por exemplo, a igreja, da política favorável à cocaína do Petro, né? De vários desses ditadores aliados do PT. E o resultado é o seguinte: nessa hora o Lula se desespera completamente. O Lula se desespera completamente nessa hora. Ele acaba defendendo Ortega, elogiando a Revolução Sandinista e dizendo o seguinte: não, isso é problema do povo. Se o povo quiser que derrube. Ou seja, para ele não tem problema nenhum em ele ser a favor de sair. Elogia a Revolução Sandinista. Aí não fala na censura da imprensa, que o Bolsonaro apontou ser um plano do Lula. E nesse momento acontece uma coisa muito interessante. O Lula fica sem tempo. O Lula se desesperou tanto, dava para ver que ele gaguejava, ele bebia água, ele tremia, ele falava muitas frases sem nexo, como aquela clássica: temos de proibir o garimpo ilegal, né? O debate não teve frases como: o governo, ele tem que governar, ou aquela que eu já falei: o Alckmin tinha razão porque estava certo, né, em relação ao crime. Em relação ao crime, né? E nessa hora o Bolsonaro passa 5 minutos fazendo um massacre ao Lula, principalmente tratando de todos os pontos fracos do Lula. Fala tanto da pauta de costumes, tanto da pauta quanto da pauta moral, quanto das alianças do Lula, né? Quanto da perseguição à religião, que é esperada, quanto Bolsonaro ele faz um massacre ao Lula nessa hora, né? Nas considerações finais, o Bolsonaro humilha mais o Lula. O Bolsonaro começa a dizer ainda que todos os pontos em que o Lula tem problemas na pauta moral. E o Lula acaba respondendo mais do mesmo. Tem um certo momento do debate em que o Lula fala que vai criar que é possível que haja uma nova constituinte. Certo? Tem críticas ao agronegócio, defesa do MST. É muito estranho. Eu acho que o Lula não está bem. Logo depois, no final do primeiro round, o Lula aparentemente se descontrolou completamente. E aí não dá mais para alguém dizer que o Lula pode ter ganho esse debate. O Lula foi o derrotado inequívoco. Foi a pior derrota que o Lula já teve, eu acho que em um debate, talvez em toda a sua vida. Ele foi muito ruim. O primeiro bloco, ele ainda foi pior que o Bolsonaro, mas estava ainda um pouco equilibrado. No segundo bloco, ele já foi massacrado. No terceiro bloco, o Lula ali ele perdeu toda a esperança de ganhar, ele não conseguiu nem administrar o tempo. Teve uma hora em que ele ficou simplesmente calado porque não conseguia mais. Ele não conseguia mais, não tinha mais tempo para falar, não tinha sabido, tinha se descontrolado tanto que não conseguia mais, não conseguiu dominar as regras do debate, não conseguiu seguir as regras do debate. O
o resultado foi uma vitória inequívoca do Jair Bolsonaro nesse debate, mais do que em qualquer outro. Certo? A cena de riso do Bolsonaro foi algo um tanto hilário. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.